Mais alto? Por favor. Sem favor. Estamos então na quinta edição do Festival Literário Internacional do Interior. Alguém está perdido, não é? E talvez nos possa fazer refletir um pouco, enquanto não vou dizer até país, mas de forma mais larga, se calhar, enquanto cultura, é a necessidade que existe de haver um festival literário do interior. O nome do festival está do interior. Temos muito trabalho para fazer neste sentido. Contudo, não deixa de ser também caricato que um país como Portugal tenha este tipo de designações de interior. Nós somos literalmente uma faixa de costa. O interior de Portugal será a Espanha, não sei. Ainda mais aqui com representantes da América do Sul. As nossas geografias, as nossas distâncias, comparativamente às do Brasil, são ridículas. E, portanto, isto do interior devia levar-nos a também uma reflexão. Se calhar, o interior viver no interior já não é o que era. Eu gosto de pensar que o interior, neste momento, eu vivo no interior por convicção. Normalmente, quando digo que vivo no interior, as pessoas fazem assim uma cara como se estivessem com pena. Como se eu não tivesse conseguido um lugar na cidade. Se eu quiser ir para a cidade, eu vou. E cresci numa cidade e vivi muitos anos na cidade. Eu vivo aqui por convicção. Eu gosto de imaginar que viver no interior não é o interior por oposição ao exterior. É o interior, mas da parte de dentro. Portanto, eu vivo na intimidade de Portugal. No Brasil há uma expressão que eu gosto, que é o Brasil profundo. Em vez de ser interior, é profundo. Eu gosto de sentir que vivo no Portugal profundo, embora em termos de escala a profundidade não pareça muita, mas em Portugal a nossa cultura é tão rica que bastam 15 km para encontrarmos um mundo novo, às vezes com uma linguagem nova e com um folclore novo, com valores novos, e portanto bem-vindos ao Festival Literário Internacional do Portugal Profundo. Esta quinta edição, como tem sido o hábito, homenageia autores. Este ano os escolhidos são, já foi dito há bocado pela Miguel. Vou-me aqui já os primeiros 10 minutos que eu ia apresentar o painel, já está tudo feito. Trago aqui a minha cábula. É como as cábulas dos testes, nós fazemos a cábula e depois nunca usamos aquela cábula para copiar. Entretanto, eu estava a dizer que este ano homenageamos Agostina Bessa Luís, Matilde Rosa Araújo, José Saramago e Adriano Correia de Oliveira. Digamos que é assim um ramalhete inspirador, e que temos desde José Saramago, o expoente máximo da literatura portuguesa, pela questão de terem sido Nobel, não há o meu gosto pessoal, e em termos de proporcionou a internacionalização da literatura portuguesa com uma pujança que até então não existia, apesar de sermos ali o país de Pessoa e de Camões, mas acho que entendo o que eu estou a dizer. E juntamos aqui a Agostina Bessa Luís, uma das prosadoras mais incríveis da língua portuguesa. Atenção, quando eu disse Portugal, disse a língua portuguesa, e aqui é o meu gosto pessoal. Matilde Rosa Araújo, um público das crianças, os outros todos escrevem para ex-crianças. Matilde Rosa Araújo escreveu sobretudo para crianças. E depois Adriano Correia de Oliveira, uma voz angelical que cantou muitos poetas, mas sobretudo foi uma voz importante na conquista de muitas liberdades e na luta contra um Estado Novo e fascismo. E eu gostava de fazer aqui só um pequeno introito, já o estou a fazer. Não é à toa que estamos numa biblioteca que se chama Alberto Martins de Carvalho. É alguém daqui desta região. E é um dos principais impulsionadores desta biblioteca e por isso recebeu o seu nome. Ele foi consultor da Fundação Carlos Gulbenkian e havia as bibliotecas da Gulbenkian, e ele foi o principal impulsionador estamos a falar de um professor universitário, um professor, não foi professor universitário, digo eu, foi professor, mas estou na Universidade de Coimbra, mas entendeu que esta luta para trazer uma biblioteca para o interior era importante, e estamos a falar de algumas décadas atrás. E, portanto,
tendo em conta o festival em que estamos, tendo em conta o festival em que estamos, acho que é importante entender que os edifícios têm nomes por alguma razão e se calhar vale a pena recordar e homenagear Alberto Martins de Carvalho, e que faz todo sentido que a biblioteca que ele tanto quis aqui na região dele receba um festival internacional literário hoje. Acho muito relevante. E depois, para terminar, a questão do interior. Algumas curiosidades. A Cristina Bessa Luís nasceu em Vilaniã, que é uma freguesia, eu fui ver, tem mais ou menos 5.000 pessoas. Claro que não fez lá a vida toda, mas é natural de lá. Podemos falar também de Saramago, nasceu na Azinhaga, 1.600 pessoas, mais coisa, menos coisa. Adriano Correia de Oliveira, natural de Avintes, e segundo as palavras do próprio, cresceu entre as videiras, cães domésticos e belas alamedas arborizadas com vista para o rio. E, portanto, como eu dizia, isto do interior e das cidades tem muito que se diga, e eu sinto-me privilegiado, costumo dizer que a minha principal extravagância é viver no interior, geográfico e espiritual. E, portanto, bem-vindos, quem não é de cá. E vamos passar ao painel. Foi já apresentado, tenho à minha direita Maria Alzira Brum Lemos, ou como diz no programa, Maria Alzira Brum, mas poderão encontrar online se quiserem pesquisar o trabalho da Maria Alzira. Às vezes é identificada também Maria Alzira Brum Lemos, e eu tive essa confusão quando fiz a pesquisa, estou a esclarecer se alguém fizer esse trabalho, é a mesma autora. Do meu lado esquerdo, Alexandre Posse, consegui dizer bem, e ainda mais à esquerda, Luís Osório. As biografias foram brevemente apresentadas há pouco, portanto não vale a pena estar aqui a repetir. Só dizer que é um painel eclético no sentido que temos escrita literária, obviamente, mas temos aqui representantes da ficção, do jornalismo, do ensaio, do pensamento, da tradução, entrevista, enfim. Muitas vezes o público em geral faz esta confusão. Os escritores parece que são todos da ficção, não é? Se não for ficção, não é escritor, parece que há categorias. Eu não gosto muito dessas gavetas e gostava de ressalvar a escolha e a felicidade de termos este painel eclético, que talvez possa enriquecer a nossa discussão. Vou só recordar, e por isso vale a pena, o mote desta conversa é uma citação de José Saramago, que é a seguinte, passo a citar: há esperanças que a loucura ter, pois eu digo que se não fossem essas, já eu teria desistido da vida. Disse José Saramago. E eu vou começar, por cortesia, a colocar uma questão à Maria Alzira Brum. Para iniciarmos aqui a conversa, vou lançar uma questão a cada um e depois podemos ir misturando aqui as nossas vozes. Estão todos convidados a participar, eu espero que sim. Vamos tentar que seja um diálogo, não tanto uma preleção, em que os especialistas ensinam coisas às pessoas. Vamos, talvez, aproveitar o encontro. Estamos sedentes, não é? Eu estou 2 anos sem isto. Portanto, vamos conversar, trocar impressões. Eu queria perguntar à Maria Alzira Brum se, pegando nesta citação, se há esse lado, então, benigno da loucura. Olha, é complexo isso, mas é assim. Quase todos os artistas, se a gente fosse pensar em termos clínicos, em termos diagnósticos, você os colocaria numa linha muito tênue daquilo que nós chamamos loucura ou normalidade. Mas se a gente para pensar, nós também sabemos, né, que já essa barreira entre o normal e o não normal, já desde o século XIX, que vem sendo também discutida e debatida, e ela é tênue e muito difícil de ser, né, de fato definida. Eu acho que o José Saramago, ele era um autor assim, que ele construía mundos, né, com um material de suposições, ele tinha muito essa característica. E isso, essa projeção, né, do inexistente, da suposição, tem muito a ver com o mundo da loucura mesmo, né? Se a gente para e pensa esse tipo de coisa. A questão se a esperança é uma loucura, claro que a esperança é uma loucura. Porque a esperança coloca sempre a questão do risco. Não é?
Se nós temos esperança em alguma coisa, é alguma coisa que ainda não aconteceu. Nós estamos apostando no desconhecido, nós estamos apostando no futuro, nós estamos apostando nos outros, nós estamos apostando naqueles que nós somos e não conhecemos, ou seja, os outros, nesse vir a ser. Então, evidentemente, isso é uma insanidade. Mas se não fosse essa insanidade e essas projeções e essas suposições que ocorrem na literatura, como também ocorrem na ciência, como também ocorrem em todos os ramos da nossa existência, talvez nós nem estivéssemos aqui hoje, né? Ou estivéssemos ainda, não sei, talvez aí umas árvores, satisfeitos com as árvores. Então, essa é uma frase que é tão grande no sentido de, né? Ela é curta, mas é imensa, porque ela dá espaço para muitas coisas. Eu gostaria de pensar nesses dois termos, né? Primeiro, aquilo que às vezes não parece ser são, não parece ser saudável, ou não parece ser lógico, que é apostar no futuro, que é ter esperança, que é projetar alguma coisa, é o mais racional e é o mais humano que existe. E é exatamente aí, né, que a gente atua, que eu chamo nós escritores, porque eu digo até que escritores somos todos os que escrevemos, todos os tipos de literaturas, e ainda digo mais que são muitas literaturas, não há só uma literatura, há muitas literaturas, não há multiplicidade. Então, se fosse para nos colocar entre os esperançosos e os loucos, eu acho que sim, nós incluiríamos aqui, eu concordo com o senhor Saramago, não sei se estará de alguma forma nos ouvindo, que acho que sim. E é essa questão do desistir da vida que também eu acho que é interessante. O desistir da vida, e isso é uma coisa que hoje tem se falado bastante, principalmente entre os jovens, né? O desistir da vida, que é o chamada depressão, ou não essas depressões que todos nós já passamos por algumas, ela é exatamente perder essa loucura, entre aspas. É estar num lugar extremamente real e vazio. Agora, diferente, né, do suicidar-se, que eu depois colocaria como uma outra coisa, mas desistir da vida é exatamente o contrário de ser louco. Quando a gente diz, essa pessoa está depressiva, ela desistiu de viver. Não. É o contrário. Estar louco não é desistir de viver. Estar louco é apostar exatamente no acaso, na esperança, nos outros, no futuro, porque nada disso é concreto, tudo isso é uma projeção. E estamos aí nessa linha tênue. Eu acho que quando a gente escreve, a gente está um pouco aqui, um pouco lá. Alexandre, quais são então estas esperanças que a loucura teve e, ao mesmo tempo, uma reflexão também se as nossas hoje ainda são as mesmas de Saramago, que não foi assim há tanto tempo, mas sim, neste aspecto. Primeiro, boa noite para todos e todas. Eu acho importante nós contextualizarmos o momento que essa frase foi dita e o ponto que ela está, né? Ela está dentro do ensaio sobre a cegueira, para quem leu e não se recorda, ou para quem não leu, e ela é um diálogo entre a rapariga de óculos escuros e o velho da venda nos olhos. E é um momento de muita desesperança no romance. Já nós estamos no final, eles já fugiram da quarentena, e a mulher do médico, esse romance ele não tem nomes, né? Ela está fraquejando, ela está muito frágil, ela é a única que enxerga, e eles estão com medo, realmente todos estão perdendo a esperança, ela especialmente. E eu acho que isso é algo recorrente no Saramago. O Saramago, como Freud, como Darwin, ele é muito mal interpretado no sentido de que, nossa, esse cara é amargo, pessimista, é um autor, né? Não, na verdade, o Saramago, me parece que ele é muito mais lúcido do que louco. Por quê? Como que ele costuma trabalhar o tema da esperança? Primeiro ele joga as personagens numa situação de desespero, e ele primeiro remove
todas as esperanças vãs, as esperanças que nós não devemos ter, as esperanças infantis, pueris, elas no máximo vão nos tornar velhos amargos, né? Ele remove essas esperanças e ele traz, em geral, uma mensagem, depois, uma esperança real que nós realmente devemos ter. E aí, aproveitando para tirarmos nós de dentro do romance e observar como o Saramago, como Dostoiévski, como Tolstói, ele é muito mais que um romancista, né? Ele é um filósofo, um artesão da alma humana que escreve romance, na verdade. Eu não vejo ele como uma natureza de um romancista, eu vejo ele, na verdade, como um filósofo. Ele escreve esse livro, né, um livro sobre desesperança e sobre esperança ao mesmo tempo, uma distopia, em 95. Se todos nós voltarmos no tempo em 95, era uma época de muito otimismo, né? O Saramago, ele realmente, naquele momento, ele nada contra a maré. É a época de que Fukuyama, né, proclamou o fim da história, houve a queda do Muro de Berlim, a União Soviética se desintegrou, parecia que o mundo caminhava para democracias, né, muito luminosas. Mas o Saramago, ele constatou a nossa cegueira naquele momento, né, que daí o título, e, de certa forma, nos previne para nós tomarmos cuidado com aquela esperança infantil que nós estávamos nutrindo, né? E o que seria essa esperança infantil? Nós estávamos fechando os olhos, né, cegos, né, uma cegueira. Estávamos cegos para os desastres ambientais do Antropoceno, desde os anos 70, né? Nós já vimos vendo a ciência alertar. Nós estávamos fechando os olhos para democracias que não estavam consolidadas, como nós viríamos observar uma ou duas décadas depois. Nós estávamos fechando os olhos, estávamos cegos para o modelo neoliberal, né? Naquele momento, o neoliberalismo era totalmente hegemônico, a ponto de todos os governos do mundo, mesmo os de esquerda, né, como o governo trabalhista no Reino Unido, o governo dos democratas dos Estados Unidos, o governo social-democrata no Brasil, todos eram neoliberais. Então, Saramago, ele percebe bem, todos nós estamos cegos, todos nós estamos nutridos de uma esperança infantil. Isso não vai dar certo, né? Mesmo assim, para não dizer que ele é amargo, o final da obra é esperançoso, todos voltam a enxergar, né? De modo que eu acho que ele foi até bondoso com a realidade, ele poderia ter sido mais cruel. Obrigado. Passando então a palavra ao Luís Osório, bem-vindo. O Alexandre já tocou aqui um pouco na ideia que eu queria lançar agora, que é, na sua opinião, esta citação, este pensamento, é afinal otimista ou pessimista? Não, obrigado pelo convite de estar nesta mesa. Aliás, é a primeira vez de alguma coisa diz, isto é um sinal para mim, é a primeira vez que eu tenho dois tipos mais giros do que eu na mesa. É uma coisa, isto faz-me lembrar quando eu joguei basquetebol e era campeão nacional, joguei com a seleção espanhola, a única vez que fui internacional para Portugal, e houve um base espanhol que afundou na minha cara. Chamava-se Tomás Alfredo. Desde esse preciso momento disse que eu nunca mais vou jogar basquete, porque eu nunca chegarei a este nível. Portanto, para descontextualizar, também para descomprimir um bocadinho, porque o Saramago tem tanto peso. Eu tive o privilégio de o conhecer razoavelmente, e era muito amigo do meu pai, e uma das histórias dos fecheiros secretos é sobre o José Saramago. Enfim, olha, foi muito interessante o que o Alexandre diz, não é? Embora eu não concorde exatamente com uma coisa, porque o José Saramago existia e vivia na sua própria pista, independentemente daquilo que eram os ventos da história em cada momento. Ele, na sua essência, definia-se, embora para mim seja até polémico, definia-se como um comunista. E todas as suas opções, não narrativas, mas as suas opções enquanto visão da história, têm a ver com essa dimensão revolucionária. Depois, enfim, isso também é discutível, porque enquanto romancista as suas opções são opções muito individualistas, não têm a ver necessariamente com uma opção coletiva da revolução. Não é? A partir de determinada altura, o José cria uma fórmula de sucesso extraordinária, de facto, uma forma de contar histórias única, e a partir daí ele vive das ideias que tem uma boa ideia e avança. Portanto, tem essa, eu julgo
não foi aqui o José Saramago a pensar, bem, agora esta frase é uma frase que me remete muito, e a frase do ensaio sobre a cegueira, remete muito para lembram-se quem leu o único livro de prosa do Herbert Welder, Os Passos Sem Volta, que às tantas o livro começa assim: se eu quisesse enlouquecia sem uma quantidade de histórias terríveis. E isto é talvez uma primeira nota que deixo. Quando nós vivemos numa sociedade em que nós podemos estar todos muito lixados, todos muito deprimidos, todos muito tristes, mas na verdade procuramos todos esta ideia de felicidade, como se a felicidade fosse possível. Bem, há um território em que a felicidade é até uma ideia quase abjeta, reacionária, que é a criação, que é precisamente em relação àquilo que são os escritores, os criadores. Quando falamos de uma ideia de felicidade, é uma ideia que, enquanto estado de permanência, vai logo, à partida, abolir uma coisa que é fundamental, que é o questionamento. Quem cria tem que questionar. Quem cria tem que partir muito mais da dúvida do que da certeza. E, portanto, aqui este desafio do José Saramago, no fundo, aqui, qual é que era a frase? Exatamente. Há esperanças que a loucura teve. Pois eu digo que se não fossem essas, já eu teria desistido da vida. Sim, porque aqui a loucura também no sentido da fuga a uma ideia de realidade que não pode interessar a quem cria, a quem quer mudar aquilo que são os paradigmas. Quando se escreve um livro, quando falo de literatura, verdadeiramente literatura, porque hoje falávamos disto à tarde num outro painel, hoje os livros que se escrevem, isto não é só em Portugal, é global. Uma grande maioria dos livros que nós lemos são livros que se leem em que nós entramos e saímos exatamente da mesma maneira. Não há um questionamento. Nós cada vez mais estamos a consumir aquilo que vai ao encontro daquilo que nós já pensamos. Ora, isto é a antítese daquilo que deve ser a nossa relação também enquanto leitores, enquanto pessoas que gostam de cinema, que gostam de pintura. A criação tem de nos deixar desconfortáveis. Porque é a partir do desconforto que nós podemos encontrar uma forma de alargar o caminho. Tu falaste uma coisa que eu acho, devo tratar para tudo, se trataste por você, eu achei de senti-me com 50 anos, não é que é exatamente a idade. Foi uma fundada. Sim. Mas falaste uma coisa muito bonita que foi, eu estou aqui no Portugal Profundo. E o Portugal Profundo também como esta escavação que todos nós precisamos de fazer para se melhorarmos. Porque estamos aqui e se calhar há muitas vidas, mas nós só temos a certeza, só temos esta. Esta que nós temos. Podemos até acreditar em Deus, mas bolas, vamos lá fazer aquilo, não vamos pensar em Deus. O que interessa é a vida que temos aqui. E para sermos maiores, nós temos que fazer este trabalho de escavação para dentro. Não é? E é aquilo que disseste também. Ok, eu o sítio onde eu estou, no fundo, é o profundo, é aprofundar. Vivemos na superfície. É fundamental. Aqui o grande problema há pessoas que só vivem na superfície. Se calhar, uma grande maioria das pessoas no mundo hoje vivem só porque é tudo tão rápido, como eu costumo dizer, que não temos tempo para nada. Então interagimos enfim, e só que depois não temos um aprofundamento, não nos aprofundamos. Portanto, vivemos pela metade. Depois há quem só se aprofunde e não viva na superfície. E é um problema de caraças. Não é? Porque a pessoa enlouquece sem conseguir comunicar com os outros e com o mundo. Portanto, aqui o grande equilíbrio está na capacidade que nós temos de viver com os outros, mas de navegarmos para dentro, escavarmos, sermos arqueólogos. A criação é fundamental, mas não é só para os criadores, é para quem lê também. Há um Nobel, nós falámos de Saramago e do Nobel, mas deveria haver um Nobel para os leitores também. Para a capacidade que se tem de ler, porque no nosso painel ontem falávamos disso, não é? Um livro é um tenho, sempre, é um tenho a dois. Um livro pertence sempre a duas pessoas, a pessoa que o escreve e a pessoa que o lê, sempre. Isto parece um lugar comum, e é um lugar comum, mas eu gosto de lugares comuns que sejam mais ou menos, enfim, não os mais óbvios, porque um lugar comum também é o lugar onde mais pessoas estão ao mesmo tempo confortáveis.
Este é um lugar comum que eu gosto, de facto. Quando um criador não pode estar a pensar no momento em que está a criar no que é que o público vai pensar. Isso é ridículo. Muitos pensam. Porque cada vez mais vamos ao encontro daquilo que as pessoas querem. E cada vez mais pessoas com talentos estão a perder-se por isso. Porque estão aí em relação estão aqui porque querem ser amados, querem ser gostados, querem sobreviver nesta selva, não é? Em que só existimos se formos amados. E é uma ansiedade permanente. Um criador verdadeiramente que pode respeitar essa sua responsabilidade não pode pensar. Agora, a partir do momento em que a obra está feita, tem que o pensar. Porque a obra, a partir do momento em que existe, passa a pertencer não apenas a ele, mas a quem o lê, neste caso. E por isso é que cada livro pertence. Podem haver 20 mil iguais a estes, mas se há 20 mil leitores, são 20 mil livros diferentes. Porque, em alguns casos, livros que até são muito mais interessantes do que quando o escritor o colocou. Portanto, aqui eu creio que a frase do José é uma frase que apela à loucura de não querer estar pela bem. Um criador tem que ter a ousadia e a arrogância de achar que está acima daquilo que é o seu tempo. Tentar a loucura abominável e arrogante de achar que tem coisas a dizer ao mundo. A maioria das pessoas não tem. A maioria dos criadores não tem. Não vai ficar, vai ser espuma. Mas no momento em que está a escrever, isso é uma loucura, achamos sempre que temos coisas para dizer ao mundo. Não é? E isso é que é uma coisa de grande dificuldade, de grande exigência, mas que nós temos que fazer, acho eu. Não é? Porque é o mínimo que podemos dizer. Costumo sempre utilizar, já vez aqui a tal metáfora do comboio. Todos nós, independentemente de sermos criadores ou não, temos que estar à hora certa na estação de comboio para apanhar o comboio. Mas infelizmente nós sabemos que o comboio não para para todos. Mas sabemos ainda uma coisa mais complicada. Mais complicada não, mais óbvia. Mas ele certamente não parará se nós não estivermos na estação. Portanto, temos que fazer a nossa parte. E temos que deixar-nos esta coisa de ser felizes. Nós temos com certeza, noutra frase que foi escolhida, que a Ana Filomena escolheu, do José Saramago, temos que nos começar a preocupar com o caminho. O que importa é o caminho. O que importa não é o encontro. O que importa não é termos certezas. O que importa é aumentarmos as nossas dúvidas. Porque aumentando as nossas dúvidas vamos ser maiores. Não é? E deixarmos esta coisa da felicidade, porque a felicidade, como não é possível enquanto estar em permanência, só estamos a criar pessoas que a partir de altura estão frustradas. Que chatice uma vida feliz, porque não existiria cultura, não existiria criação. Para que é que nós queríamos escrever livros e ler livros se já tivéssemos todas as respostas? Não, nós não estamos aqui para ser felizes, estamos aqui para procurar a felicidade sabendo que não a vamos encontrar. E isso é muito giro. Luís Osório, acabaste de dizer uma coisa que para mim também concordo muito, é muito importante. Foram muitas coisas importantes, mas eu queria destacar esta que para mim é importante também do ponto de vista pessoal, que é perceber que há uma tendência grande das pessoas em geral procurarem na arte e na literatura também, verem nas obras de arte, nos livros, espelhos e terem apreciações do género. Não me identifico, não me vi representado nesta história, nesta peça de arte, quando a função da arte, do meu ponto de vista como artista, não é criar espelhos, mas sim janelas. Portanto, para mim, quanto melhor, se eu não conseguir da minha vida, já eu sei o suficiente, quer dizer, já é aborrecido. Procurar um livro que fala exatamente dos meus problemas seria um tédio, não é? E, portanto, é muito mais divertido ser o Raskolnikov durante umas horas e perceber que eu também posso ter sentido algum live daquela loucura, por exemplo, mas eu não sou o Raskolnikov. Enfim, eu não vim aqui para falar, vim para moderar e queria passar aqui então à Maria Alzira uma nova questão que é razoável pensar ou até que ponto pode estar relacionado o acesso ao conhecimento e a produção de conhecimento e investigação
com a redução destas esperanças que a loucura ter? Há uma relação entre estes dois factos? Não há? Queria que nos levasse assim um bocadinho para este lado. Há uma relação, sim. Há uma relação, ela é complicada, porque existem 2 ou 3 buscas, né, nesse sentido. Uma é a busca da informação. Né? Todos nós somos ávidos consumidores de informação, ainda quando dizemos que não. Ainda quando dizemos que, mas nos preocupa tanto a questão da profundidade. Não é bem assim. Sobretudo as pessoas que estão ligadas, pois, à pesquisa, né? No nosso caso. A gente é ávido consumidor de informação. Esse é um ponto. Outra coisa que nós buscamos, e que é essa tal de profundidade, que ela deve vir também da experiência, e quando nós falamos da experiência, ela é sempre coletiva, né? Essa é uma outra relação, porque essa vem da relação que nós estabelecemos com os outros, sejam esses outros que nós descobrimos ser quando lemos pelas janelas que você diz, sejam os outros quando os outros são nossos leitores e nos revelam algumas coisas que nós não conhecemos. Então, a informação é quase um tipo de conhecimento que está aqui, que está disponível, né, em algumas estantes. Mas nós também buscamos outro tipo de conhecimento, que talvez nós nunca cheguemos a eles. E isso é a loucura. A loucura é que eu estou ali buscando alguma coisa e de repente eu encontro um eu que eu desconheço completamente num personagem do Saramago. Ali está alguma coisa de mim. Ali está o meu outro, através dessa janela. Então, a relação mais problemática, já é mais problemática agora, falando mesmo da questão da produção, se torna complicada porque nunca se escreveu tanto e nunca se leu tanto. Não importa o que se lê, aqui eu estou pegando em termos de números, né? Números. As pessoas leem muito, nem que seja mensagem de chat, mensagem de publicidade, e nunca se escreveu tanto. Tem muita gente escrevendo, nem que seja troca de mensagens, opiniões políticas, ou a pura opinião, não é? É assim porque eu penso que é, e não me importa se os fatos coincidem ou não com isso. Então, esse excesso de produção também é um tipo de loucura. E aí também nós estamos numa linha entre o que seria uma sanidade e a loucura. Você veja, a loucura, ela é... Aqui a gente não pode julgar o que é bom, o que é ruim, nós não podemos falar nesses termos, nem em termos morais. Mas nós podemos falar do mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos é o mar de signos, o chamado mar de signos. E é nele que nós atuamos, e é nele que nós temos que intervir de alguma maneira como criadores. Agora, ser criador nesse mar de signos, gente, aí sim é uma loucura. Quer dizer, por que alguém quer escrever mais alguma coisa quando há milhões de coisas escritas? Então, isso eu acho que tem um pouco esse espírito daí do Saramago, de ser... Esse é um tipo de loucura na qual a gente aposta, que isso é uma insanidade. Mas sem ela, qual seria a razão? Não é? Se eu não estiver imerso nesse mar de signos e não achar que nele há alguma novidade, que há algum amanhã, que há algum desconhecido, que há algum outro eu, então para quê? Eu acho que isso diz um pouco daquilo que nós fazemos. O que nós fazemos é de uma insanidade absurda, é colocar mais signos no mar de signos. Isso fala um pouco da gente. Alexandre, pegando aqui nesta linha de pensamento, qual é então o papel da literatura e do pensamento para a resolução destas esperanças ou para a manutenção destas esperanças? São aqui 2 caminhos possíveis, estendo assim a tua consideração. Muito boa pergunta. Eu acho que, e aí vou voltar para a obra de Saramago. A obra de Saramago, não só essa, várias outras são distópicas, né? São distopias. E eu acho que existe um grande
uma grande confusão sobre o que é a distopia e qual é o papel da distopia. E é interessante, inclusive, que o universo acadêmico tem se debruçado sobre a distopia e tentado entender por que, primeiro, a sociedade está produzindo tanta distopia, por que a sociedade está consumindo tanta distopia e o que significa isso, né? O que a cultura está tentando dizer para a realidade e vice-versa. Acho que o primeiro ponto em relação ao que você colocou, qual seria o papel do pensamento, do escritor, o escritor não deixa de ser um sismógrafo social, né? Alguns melhores, outros piores. No caso do Saramago, eu diria que é um sismógrafo bem preciso. E a distopia, ela não é mais, ela já foi, mas ela não é mais a antítese da utopia. Porque utopia é, por natureza, algo irrealizável, né? Ela teria nascido, nós podemos ir tanto na Grécia Antiga como na obra do Thomas More no século XVI. Mas a distopia, ela não seria, então, se a utopia é o paraíso realizável, então a distopia seria a desgraça realizável. Hoje, não mais. Existe uma expressão interessante na filosofia contemporânea, que é o presentismo. Então, isso significaria que o quê? Que nós temos um tempo de tal maneira acelerado que nós vivemos um eterno presente e o futuro é logo ali, não é mais logo lá. Isso significa que a distopia, ela está falando hoje em dia, né, de algumas décadas para cá, eu diria que talvez desde os anos 60 para cá, ela está falando sobre desgraças e coisas ruins que podem acontecer, não que não podem acontecer. Isso explica porque do Black Mirror ao 3%, ao Round 6 e toda essa produção, né, que não deixa de ser o ponto de partida, na minha visão, no ensaio sobre a cegueira em 95, nós estamos falando sobre coisas que podem acontecer. Então, esse papel do autor da distopia, do pensador da distopia, ele não é apenas um papel hobbesiano, no sentido de, então o último apaga a luz e que se dane, não temos mais salvação, não temos mais esperança. Não. Na verdade, o papel da distopia e da literatura nesse sentido é parar para refletir e resistir. Ou seja, mandar uma mensagem ao público de, olha, esse caminho que nós estamos seguindo é o caminho dos incêndios do Petrógrado, ou dos incêndios aqui de Arganil. Esse é o caminho da morte do Dom Phillips, né, no Brasil, que acho que todos estão acompanhando. Então, vamos ver o que pode acontecer no nosso futuro próximo, vamos refletir e vamos mudar. Eu entendo que, mesmo a obra distópica, o papel do autor é dar uma notícia ruim, mas o papel é um papel positivo, otimista, de esperança. Podemos fazer diferente. Eu gostava de perguntar ao Luís Osório, ao jornalista que questiona, que procura ir além das profundidades, não é? Ao cronista, ao ficcionista, todas essas diferentes formas de propor, de pensar e de escrever, eu colocaria a mesma questão. Se, na tua perspectiva, o lugar da literatura e do pensamento é mais o de contribuir para a resolução das esperanças ou para a manutenção das mesmas? Pegando no que dizias também há pouco, dessa necessidade, desse engodo para estar nos vivos. Sim. Não, já há uma coisa interessante quando se faz de distopia, vou já, a questão tem a ver com isso. A realidade hoje já é suficientemente distópica para ter arrebentado todas as distopias possíveis na literatura ou na arte. Quando nós vemos, aliás, a realidade é tão inverosímil que torna o trabalho de um ficcionista quase complicado e fora da realidade. Porque se for inverosímil como a realidade, as pessoas não acreditam. Portanto, não tem sucesso. Nós temos, isto é uma coisa muito séria, porque quem é que nós imaginaria que um homem como o Donald Trump chegaria a presidente dos Estados Unidos ou Bolsonaro chegasse a presidente do Brasil? Quer dizer, nós explicamos e somos capazes todos aqui de dizer ganhou por isto, mas nós vemos o Bolsonaro ou vemos o Donald Trump e são personagens de ficção. São personagens até daquela ficção, daquela sátira. Parecem personagens de sátira. E, no entanto, convenceram milhões e milhões e milhões de pessoas
que quem está, isto é um bocadinho como nós, eu ia a falar com uma freira carmelita, como fui eu uma vez em Coimbra, onde estava a irmã Lúcia, fui falar com a Madre Superior há 2 anos, ou 3, por causa de um documentário que estava a fazer, e eu disse assim, mas eu quando olho para si, dizia eu, vejo-a aprisionada. E ela diz, bem, mas depende da perspectiva, porque eu olho para si e penso exatamente o mesmo. De facto, é isto, não é? Há milhões e milhões de pessoas para quem a sátira está em nós, naquilo que nós achamos que é uma realidade decente, aquilo que é decente, aquilo que é moral, ou aquilo que é... Bem, e aí temos aqui um problema. Ontem falávamos desta coisa que eu acho que é oportuno falar outra vez. Isto é lixado, porque é a 4ª vez que eu falo em 2 dias. E portanto eu pareço aquela coisa dos tipos que já estão mais ou menos baralhados e que tentam conquistar como se fosse uma mulher ou um homem, ou quem esteja apaixonado, e de repente já estou a ver que já estou a repetir-me. E portanto isto é uma coisa lixada, mas faz mesmo sentido. Hoje falas da minha experiência de jornalista e da minha experiência de ficcionista, com 1 ou 2 livros de ficção. A maioria dos meus livros não é de ficção, mas tenho duas. O meu editor literário pede-me, Luís, és muito bom, está a resultar muito bem, mas quero que contes histórias como se fossem verdade. Não é? Quero que tu, a partir daquilo que é a narrativa literária, contes histórias que nós possamos habitar como se fossem jornalismo. Mas os diretores de jornais, aquilo que dizem é eu queria que tu contasses histórias como se fossem ficção. Portanto, aqui a fronteira entre aquilo que é a realidade e aquilo que é a ficção está a atenuar-se tanto, que nós já é muito, muito complicado perceber onde é que acaba a ficção e onde é que começa a realidade, e vice-versa. Porque é um mundo virtual, de virtualidade, tudo é virtual. Até a forma como amamos hoje, como nos conquistamos uns aos outros, e a pandemia acentuou, como trocamos o dinheiro, não temos dinheiro, temos a informação que temos, que é uma coisa completamente diferente. E por isso, aqui a questão daquilo que é a criação, da literatura, acho que faz todo o sentido, e eu ouvi e eu concordo com isso, não é? Ouvi, é verdade, o que é que leva alguém a acrescentar às milhões e milhões e milhões de palavras que já existem? Porque é que eu não estou sossegado? Porque tenho a ousadia de pensar que o meu olhar é diferente de todos os outros. O Homem que Matou Liberty Valance, de John Ford, é um dos meus filmes preferidos. E nós, não sei se lembram desse filme, um filme em que começa, os primeiros 5 minutos, vemos uma cena em que o John Ford coloca aqui a câmera e nós vemos quem é que matou Liberty Valance. 2 horas depois, no final do filme, ele repete exatamente a mesma cena, só que em vez da câmera estar aqui, a câmera está aqui. E nós percebemos que o nosso olhar estava enganado. Porque quem matou Liberty Valance foi outra pessoa que estava fora do plano inicial. Portanto, nós temos a ousadia de achar que a forma como eu coloco aqui é diferente de tudo aquilo que foi colocado. Pode ser uma merda. Eu peço desculpa. Eu sou realmente peço desculpa. Eu quero ser convidado aqui a 2 anos outra vez. E por isso é isto. Eu acho que é aquilo que temos de um Cisa Vieira, grande arquiteto que existe, e só o conhecemos como grande arquiteto do mundo porque ele teve uma tragédia e viveu uma tragédia. A mulher dele, o grande amor da vida dele, morreu com 28 anos. E ele, a partir daí, viveu em sacerdócio com a arquitetura. Mas sabem uma coisa? Os esquiços que ele faz, no primeiro esquiço que ele faz, sempre, esquece sempre de pôr as janelas. As janelas vêm depois. Porque no seu processo de criação, ele nunca se lembra que tem que abrir ali um espaço para o mundo. Tem que pôr janelas. É um bocadinho isto, como o Saramago também, nesta história de Corpo dos Fecheiros Secretos, e contei ontem, o Saramago só é Saramago porque o irmão dele morreu quando ele tinha 4 anos e o irmão 6. E isso acrescentou ao abismo que ele já tinha. Não porque ele se tenha lembrado sequer do irmão. Ele não se lembra exatamente, mas ele dizia-me, em Lanzarote, me foi inesquecível. Disse, não, o meu problema não era esse. O meu problema é que quando a minha mãe me olhava, via o meu irmão. Sempre. Porque
porque eu não conseguia dar um beijo à minha mãe, porque eu era tímido, não conseguia, tinha problemas com os sentimentos. E o meu irmão não era aquele abraçado. E dizia, mãe, eu amo-te. Eu nunca consegui dizer à minha mãe que o amava, porque achava sempre que ficava de menos do primeiro grau. E isso alterou totalmente a forma dele ver o mundo e certamente que define muito daquilo, do grande romancista que ele foi. Não há grandes criadores sem abismo. Isto é absolutamente... Portanto, quem quer criar, e se não tem abismo, arranjem um abismo. Qualquer. Se estão chateados e tristes, ótimo! Porra, ótimo! É isso, é esse o caminho. Contentinhos, não vão conseguir imaginar abismo nenhum. Portanto, não há, eu peço imensa desculpa, mas não há possibilidade de encontrar, digam, um romancista que tenha uma vida linear ou que escreva sobre coisas boazinhas ou de felicidade. Eu não me lembro de nenhum. Não sei a Margarida Rebelo Pinto. De facto, mesmo na própria ficção, as boas histórias não interessam a ninguém. Sim, não. Quem correu mal no final. É verdade. O Freddie Mercury, nas páginas do seu diário, a certa altura diz que ele era amado por multidões, não é? Ele dizia, eles, apesar de gostarem de mim, eles não me querem ver bem. Não. Porque no dia em que eu ficar bem, acabaram-se as canções que eles amam. Portanto, eles amam o bardo, não é? Não o Farouk. E portanto, daqui a bocado, se calhar, introduzimos aqui uma ronda rápida com a mesma questão para todos. E até porque posso não terminar a ordem e se sentirem mais à vontade avançam. Já está a acabar. Tinha a ver, não, mas eu gostava depois que as pessoas pudessem também participar. E eu queria que discorressem um pouco sobre esta, pegando naquilo que disse o Luís Osório agora, a questão da verdade e a questão das verdades e das realidades, e de ser tão difícil ou aparentemente mais difícil distinguir a verdade do que é quase verdade, ou do que é uma notícia falsa, do que é pseudo, ou isto e aquilo. E se isto nos leva, como previu o tal sismógrafo, se estamos mais perto desta cegueira, e se é uma cegueira branca, ou assim, ou mais escura, ou não tem cores, porque de facto vivemos um período muito particular neste aspecto, em que é preciso checar quase tudo, não só o que consumimos, mas o que dizemos, porque depois há outra pressão também exterior do politicamente correto, uma série de pressões não é de pressões que se vão instalando e que estão constantemente a proporcionar esta revisão ou validação do que nós dizemos, e quem escreve, quem coloca no papel, ou na rádio, ou numa tese, ou o que seja, se perder com esses pormenores, podemos queimar as bibliotecas todas que não estamos aqui a fazer nada. E aqui entramos no revisionismo. Esta pergunta é matreira nesse aspecto, mas gostava de ouvir os três a falar um bocadinho sobre isto, e pegando aqui no ensaio sobre a cegueira, brincando com esta questão. Estamos mais informados e mais cegos, é isso? Eu não queria responder, já estou a fazer perguntas. Nós chamamos isso, e esse estado entre, se chama realidade, ficção, a gente está agora, nesse momento, nós estamos chamando de virtualidade. Sempre há um espaço onde as coisas são possíveis. Comigo acontece muito que as pessoas às vezes leem um livro e dizem assim, nossa, isso aqui com certeza aconteceu porque é muito parecido com o que aconteceu com alguém que eu conheço. Não, isso foi inventado. E outra coisa, a pessoa diz, isso aqui é um absurdo completo, seria impossível de acontecer. Não, isso eu trouxe da realidade para o livro. Então, isso é muito comum. Por quê? Esses dois espaços, eles se juntam onde há a virtualidade. Nós estamos falando sempre de virtualidade. Se você está falando de... É muito difícil. Todas essas regras que se estabelecem, e aí eu entraria essa questão do politicamente correto, dos identitarismos, todas essas regras que são colocadas, elas, de alguma maneira, elas tolhem aquilo que a gente não quer dizer, que a gente quer esconder, porque existe também esse lado em nós, seja aqui no virtual, onde se navega,
onde navega esse espaço da criação, estão todas essas coisas que a gente também não gosta. Estão aspectos da realidade, estão aspectos que existiram no passado, estão aspectos do inconsciente, então é tudo junto. Quando a gente fala da onde nós atuamos na virtualidade. No mesmo lugar que aqueles tipos, aqueles sujeitos que estavam lá nas cavernas, tomando droga, ou fazendo alguma coisa, uma cerimônia, colocaram suas mãozinhas lá e desenharam aquelas coisas todas. Bom, esse é o espaço que nós atuamos. Agora, muitas vezes é extremamente difícil, porque, veja bem, para mim, muitas dessas novas teorias são absolutamente ficcionais, porque elas colocam o método antes do objeto. E o método acaba por definir o objeto. Isso se passa na literatura, com qualquer objeto que você utilize como objeto de estudo. Então, entregar-se à vida, entregar-se a essa potencialidade, se jogar no futuro, estar na virtualidade, essa loucura, creio que é o que de fato a gente pode fazer. E é o que nós temos feito. É muito difícil para nós discernir tão bem assim, na medida em que os métodos muitas vezes estão transformados em algo que vai antes do objeto. Né? E talvez a experiência artística, eu diria, ou do pensamento, porque para mim, aí literatura e pensamento quase uma coisa só, essa experiência é a experiência de estar conhecendo o objeto, de estar acompanhando esse objeto, de estar dentro, né, esse espaço, essa virtualidade que há entre uma coisa e outra, sem querer colocar a minha visão, a minha opinião, este ego na frente, né, daquilo que está por ser conhecido. Isso é mais ou menos o meu trabalho. Sei que é bem difícil diferenciar, porque quando eu leio um jornal, muitas vezes aquilo para mim é só uma história, é só uma ficção. São narrativas. A história é uma narrativa. Vejam como se escrevia história nos anos 80, nos anos 90, ou como escreve história um historiador inglês, um historiador francês, e você vai ver plenamente que é narrativa, porque é totalmente diferente. Né? E ali entra o estilo, ali entra uma perspectiva, um método, etc. Na psicologia clínica existem terapias narrativas, exatamente. Está chamada de terapia narrativa, sim. A mesma questão aqui da... Claro. Eu acredito que nós vivíamos um ambiente que existia apenas o confronto entre verdade e mentira, né? Ou seja, tínhamos algumas verdades que poderíamos considerar objetivas, aferíveis cientificamente ou factualmente, e coisas que seriam mentira, mas ainda assim a mentira ela dependia da verdade. Então, vou usar, por exemplo, como exemplo os próprios políticos. Um político, quando ele era pego mentindo, ele estava negando a verdade, né? Mas ele ainda, a referência dele era uma verdade específica. Quando Oxford, a Universidade de Oxford diz que a palavra da década é a pós-verdade, ela está querendo dizer que existe um contingente da sociedade, um contingente da população que já não trabalha mais com a verdade, que seria a pós-verdade. Essas pessoas, para elas, eu costumo dizer que nós saímos de uma era da sociedade do eu sei para a sociedade do eu sou. Para elas, a verdade ela tem só uma lógica de afirmação e preservação da identidade, né? De evitar a destruição da sua personalidade, de todo aquele combo de verdades que ela acredita. E é muito difícil você debater com essas pessoas, e o exemplo que o Luiz deu do Trump e do Bolsonaro, por exemplo, vem a calhar, porque o debate se dá fora da verdade. Então não é uma lógica de verdade e mentira. Eu vou dar um exemplo para vocês, até que foi objeto de estudo que eu fiz na Universidade de Coimbra. O jornalista Paulo Pena, aqui de Portugal, ele fez um estudo interessante. As 17 notícias mais divulgadas em Portugal, acho que é o ano passado, dessas 17, 15 eram mentiras frontais em relação à verdade, pós-verdade mesmo, né? E um outro exemplo que ele dá, que é interessante, observem, por exemplo, o Donald Trump.
Ele passou 10 anos afirmando que o Obama não nasceu nos Estados Unidos. 10 anos ele divulgou isso para milhões de pessoas. Em 2017 ele reconhece que o Obama nasceu nos Estados Unidos. Saiu uma notinha assim desse tamanho. Né? Então a pós-verdade adquire um tamanho e uma lógica, né, que fica impossível a ver. É como se fossem dois universos que não tivessem nenhum istmo para conectá-los. E aí, assim, para encerrar essa fala, e foi muito bem colocado pelo Luiz essa comparação, né, que é mais distópico do que a ficção. O Saramago tem uma obra que continua o ensaio sobre a cegueira, né, e que ele prevê isso. O ensaio sobre a lucidez, ele lança 9 anos depois do ensaio sobre a cegueira, numa situação, para quem também não conhece, faço uma sinopse a jato, uma situação em que, num país fictício, bem daquele jeito saramaguiano, né, eu costumo brincar que é o Saramago Verse, né, nesse país ocorre uma eleição e em torno, se não me engano, de 4/5 da população vota em branco, não é nulo, é em branco. Olha a comparação com o ensaio sobre a cegueira, né? A luz, o branco. E o governo bate pino, né? Ele não sabe o que fazer e acaba que a democracia vai enveredando para um autoritarismo e aquelas pessoas que usaram do direito de votar em branco têm todos os seus direitos cassados por terem feito isso. E é muito interessante, porque, novamente, aí eu defendo a ideia de que não se esmógrafo social, porque ele fala isso em 2004, se ele publicou em 2004, ele escreveu antes. Isso significa muitos anos antes. O Trump, naquela época, não passava de um bilionário excêntrico, né? Bolsonaro era um deputado do baixo clero. Brexit nem se falava. Então, é interessante. Esse processo da pós-verdade, ele está fermentando já há algumas décadas. E este lado, isso que era o motor da literatura, sobre a ficção, do pensamento, está também hoje na comunicação social, é muito assim. Sim, hoje, talvez mais do que nunca, mas também convém relativizar, sim, mas convém relativizar, não é? As fake news não são uma coisa de agora, claro. Não é? Olha, se nós nos lembrarmos da grande crónica de Fernão Mendes Pinto, lembram-se daquele episódio, todos nós nos lembramos, tivemos que levar com isso no liceu, não é? Acude um mestre, vamos acudir o mestre, é uma fake news. Que, aliás, porque o mestre que estava em dificuldade que ia ser morto pelo condendeiro, mas era exatamente o contrário. Era o condendeiro que estava a ser morto. E acudam ao mestre que era para o povo ir, que é para depois não haver retorno. Portanto, há uma fake aqui que permite que, segundo o Fernão Mendes Pinto, que o país tenha recuperado a sua independência, a sua liberdade face a Castelo. E é de facto uma notícia falsa. A história é sempre feita pelos vencedores. Sempre foi. E portanto nós temos sempre uma narrativa que parte muitas vezes de mentiras para alcançar aquilo que os vários poderes acham que é um bem maior, que é a manutenção do seu próprio poder. Não é? Quando nós pensamos no que é a Inquisição matou milhares e milhares de pessoas com base em testemunhos falsos e em verdades inventadas e criadas. E portanto aqui, digamos que a forma de encontrar aqui a mentira tornou-se diferente deste tempo. E aí é muito inquietante. Eu lembro-me ainda quando ainda pensava no afundanço do espanhol, que havia a sociedade de informação que estava a nascer e que ia transformar-se na sociedade do conhecimento. E era uma coisa quase inevitável, porque os nossos instrumentos para chegar à informação eram tão maiores, tão grandes, que obviamente que a sociedade do futuro ia ser. E hoje não é isso que nós vemos, é exatamente o contrário. É um paradoxo. Um bocadinho como as redes sociais que iriam trazer aquilo que era a bonança, a esperança de que a liberdade se aprofundasse, que a democracia se aprofundasse. E aquilo que acontece é que também criou as condições para que pudesse existir uma degenerescência do sistema. No fundo, as coisas boas, todas as coisas boas, têm uma semente da sua própria destruição. E isto é quase humano em todas as nossas construções, tem sido assim.
Voltando à realidade, há um outro filme incrivelmente, é um dos filmes da minha vida, do Robert Wilson, chama-se Lilith e o seu destino, e às tantas, aquilo é passado num hospital psiquiátrico, e às tantas, a Jane Sibert, tem um ataque de riso, e todas as doentes começam a rir ao mesmo tempo, com o Warren Beatty, o mini moço, a olhar e estava apaixonado por ela, e ela diz: "What's so wonderful about reality?" O que é que há de maravilhoso na realidade? De facto, mais uma vez voltando àquilo que é a criação, e ao já falar, temos que criar a nossa própria realidade, quem cria, porque a realidade enquanto realidade não tem nada de maravilhoso verdadeiramente. Mas não há nada de particularmente novo hoje, na sua essência, em relação ao passado, em tudo aquilo que foi o passado. Nós continuamos a sobreviver, continuamos a ser animais, e continuamos a querer ganhar a quem está ao nosso lado de alguma maneira, a querer seduzir melhor, a querer ganhar, a querer matar, a querer ganhar o poder, o que for. Continuamos na selva, tal e qual como os nossos queridos antepassados que estavam nesta altura a desenhar nas grutas. Nós continuamos a desenhar nas grutas como antes. E até do ponto de vista genético, tecnologicamente, as nossas sociedades evoluíram de formas muito rápidas, mas a nossa genética ainda é a mesma de quando éramos caçadores, recoletores. Portanto, temos mecanismos de defesa, como a ansiedade, o stress e por aí fora, ainda adaptativos para aqueles meios, mas que estão a causar muitos circuitos com os atuais catalisadores destas naturezas já antigas, mas que agora as potenciam, as redes sociais e tudo mais. Não, e há uma outra coisa que tem a ver, hoje é a primeira vez, provavelmente nesta altura, desde há muitos, já eu diria 300 anos ou 400 anos, que os intelectuais, digamos assim, clássicos do planeta, não estão. Eu julgo que sim, mas não há como existiam antes. Mas hoje, quem está na vanguarda do pensamento não são os escritores, não são os pensadores enquanto artistas, claro, são muito mais os cientistas, por exemplo. E tem muito a ver com esta coisa extraordinária. Qual é a matéria dos cientistas? A matéria dos cientistas é uma matéria contra o tempo. Se o tempo tem as certezas e a necessidade de ir contra aquilo que está determinado, em direção ao que está determinado, com tudo aquilo que falaste também do politicamente correto, e estamos todos muito focados em ir ao encontro daquilo que a realidade nos pede, os cientistas, a sua base é a dúvida. É a base da experimentação científica, do conhecimento científico. E nós sabemos quando alguma coisa corre bem a um cientista, e um cientista consegue, ou uma cientista, consegue descobrir a pergunta que moveu, que fez aquela pessoa se levantasse todos os dias, quando consegue responder essa pergunta, nascem 10 novas perguntas que não existiam antes. Quase sempre. E, portanto, eu acho que nós continuamos verdadeiramente a ser... conseguimos inventar uma série de coisas que alicerces, mas continuamos estanga. Se calhar inaugurávamos aqui uma nova dinâmica no painel e passávamos a estar também receptivos a perguntas, comentários, participações. Peço desculpa, alguém se antecipou lá atrás. Força, viva! O senhor, se eu percebi bem... Boa noite. Olá, boa noite. É um prazer ter o Luís Miguel Sintra aqui. Muito obrigado. É muito parecido. Eu perdi quase 3 horas a maquiar-me. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença dos membros do painel. Eu ia dizer paineleiros, mas podia ficar mal para ser mal. E devo dizer-vos que adorei as intervenções de todos, mas vão perdoar, mas eu estou todo baralhado. Para já, não sei qual é a utilidade dos psiquiatras, porque afinal mais vale estarmos todos malucos do que tratarmos da saúde emocional. Depois, descobri que não há uma literatura, mas várias. E
E essa há de me explicar porque eu não percebi. Eu pensei que literatura era literatura e dentro das literaturas havia várias categorias. Porém, não há uma literatura, mas há várias literaturas, deixou muito baralhado. E a terceira coisa que eu gostaria de comentar é que estamos no apocalipse now. Mas verdadeiramente. Segundo Alexandre, o que interessa é que nós não saibamos o que é o futuro e que as coisas boas não existam ainda para que nós tenhamos que descobrir onde é que elas estão e como é que nós as conseguimos. Caraças, eu tenho 65 anos, tive uma vida lixada, vivi em 3 continentes diferentes, onde vivi no inferno, não aos fins de semana, como explicava há bocado ao adolescente. Fiquei completamente baralhado. Mas agora deixem-me que vos diga uma coisa, e isto com toda a sinceridade e com toda a honestidade. Adorei a forma como todos expuseram as vossas posições relativamente a tudo isto. E, sobretudo, achei imensa graça à questão da desinformação. Isto é de uma atualidade e de uma antiguidade extrema. Ou seja, a Inquisição fez o que fez com fake news. Hoje nós temos, ainda não cheguei a nenhuma conclusão, se temos uma guerra provocada por uma invasão da Rússia à Ucrânia, ou se temos uma, como é que diz o Putin? Uma operação especial de desnazificação. Exato. Obrigado pela ajuda. Portanto, isto deixa-me completamente baralhado. Eu já não tenho idade para estas baralhações. E isto, sinceramente, não fico... Afinal, eu estou maluco ou não estou maluco? Eu vou ao psiquiatra ou o gajo não faz falta? Um bocado naquela, estão a ver? E depois, para terminar, há uma coisa, e é aqui que eu quero dizer, é aqui que eu quero chegar quando digo que estamos no apocalipse. Como é que é possível que uma ex-maior potência mundial da nossa civilização, como seja os Estados Unidos, todos os dias há mais do que um atentado, há mais do que um serial killer a atuar diariamente nos Estados Unidos, quer dizer, e aquela malta, não, vamos agora desarmar, não, temos é que dar mais armas para as pessoas defenderem. Mas defender o quê? Criança, escola, onde é que nós chegamos? Que civilização é esta? O doido aqui sou eu, sem dúvida alguma. Era isto que eu tenho para partilhar. E gostava só que me explicasse aquela dúvida que me deixou curiosíssimo. Obrigado. A gente também está bastante embaralhado. Nós pertencemos ao mesmo mundo. E pertencendo a este mesmo mundo, muitas vezes o que a gente faz é refletir esse estado de coisas. Mas é realmente essa ideia de literaturas e literatura é uma coisa assim que eu tenho pensado mesmo e escrito sobre isso. Porque quando a gente trata de a literatura, quase sempre vem aquela ideia do cânon, dos livros importantes, daqueles livros que se tornaram conhecidos, e na ficção, na prosa, uma literatura normal, ou seja, aquela literatura que nos ensinou a ser sujeitos de classe média, que vem aí desde o século XVII, XVIII, ensinando como a gente deve sentir, como a gente deve pensar, como a gente deve ser, quem é homem, quem é mulher. Ela vai formatar uma mentalidade. No caso da poesia, e muita gente tem às vezes, assim, eu falo muito com os poetas, e eles têm às vezes uma ideia quase religiosa, né? Quase mística do que é poesia. A poesia fica lá, não pode ser julgada, não pode ser pensada, né? Mas tudo que se escreve, né, entra no mesmo campo, né? Que é o campo da arte, da literatura. Mas quando eu falo em literaturas, eu quero dizer que há muito mais formas de escrever, formas de pensar,
e de criar do que havia antes, do que quando a gente considerava a existência de uma literatura, a literatura canônica. Hoje é quase impossível que a gente conheça, é impossível que a gente conheça tudo que está sendo escrito. E nós temos que partir do princípio de que isso que está sendo escrito tem algum valor, porque senão a gente vai cair no contrário. Tudo é ruim, só é bom aquilo que eu escrevo, só é bom o que está no cânon ou o que está no mercado. Ou então, tudo que vira mercado é ruim. Então, há literaturas. Eu não faço a mesma literatura que o Paulo Coelho. Olha, até acho o Paulo Coelho um sujeito muito giro e não gosto do que ele escreve. Mas então, há muitas literaturas, há muita gente produzindo. E elas vêm de diferentes ideias, de diferentes estratos sociais, de diferentes campos, né, da sociedade, e uma multiplicidade muito grande. Como esse festival, tem mais um monte desses festivais, e todos eles são redes que às vezes se interligam, conversam, às vezes não, umas com as outras. Eu mesmo pertenço a uma, né, a Filomena a outra também, e assim a gente vai se interconectando. Nós já não podemos falar só na literatura canônica. Ela não pode mais, ela não dá conta, né? Essa narrativa não dá conta. Ela ainda é a base para o cinema, ela ainda é a base para a televisão, ela ainda é a base para uma certa normalidade. Mas nós cabemos nessa normalidade, gente? É claro que não, né? O nosso pensamento anda por outros lugares bastante embaralhado, como ele falou. E a gente reflete isso de alguma maneira, e essa maneira ela é múltipla. Há múltiplas escrituras. Assim como há muita arte também. Que a gente, mas isso não é arte. Aquilo lá não é arte. E isso aqui é arte. Quem pode dizer? Eu? Não. Sobre esta ideia da loucura, é verdade. Quando nasce a psicanálise, isso revoluciona a história da cultura do século XX. Porque há uma série de criadores a partir daí. Se começarmos a falar de criadores nos Estados Unidos, ainda, enfim, todo lado, o Freud deu cabo da cabeça a toda a gente, não é? Mas porquê? Por causa disso. Por causa exatamente disso. Então, mas estamos todos malucos? Estamos, exatamente. E é a partir desse território de psicanálise, de procura da descodificação da maluqueira que nós temos, que uma parte fundamental daquilo que é a cultura do século XX nasce a partir dessa problematização que acabou de dizer, com 100 anos de atraso, mas disse. E, portanto, aquilo que é, e foi também já agora, foi um depoimento muito interessante, mesmo muito. Há aqui só uma coisa, só aqui uma coisa, em relação aos americanos e aos malucos dos americanos, que é verdade, eles são muitos e têm armas disponíveis. Não vamos aqui discutir, como é óbvio, concordo consigo, embora compreendo porque é que nos Estados Unidos se vendem armas também. Eu não concordo nada, mas percebe-se porquê. Não é? Tem a ver aqui com uma filosofia, com aquilo que é a América nasce, e nós sabemos como é que nasce. E, portanto, é o respeito por uma identidade de uma América de faroeste que nós achamos má, mas eles acham bem. O John Ford também achava muito bem. E até o Clint Eastwood, que é um dos meus ídolos, e que, de facto, até apoiou o Trump na primeira vez. Mas, e em Portugal? Quantas mulheres é que são espancadas todos os dias em casas portuguesas? E homens? E homens? Você tem a distinta lata de dizer uma coisa dessa. Sabe porquê? Sabe porquê? Só por uma coisa. É que isso é o pensamento mais terrível que se pode ter. E homens, com certeza que sim. Mas o facto de você estar a falar dos homens, que são 3% das queixas, tem a ver com mulheres que de alguma maneira violentam homens, são 3%, você está a relativizar os 97%. Ai não? De todo. De todo, não. Sim. Se calhar esses 3%. Sabe quantas mulheres é que morreram desde o princípio do ano em Portugal, que é um país de grandes costumes? Sei. Porquê é que está a falar dos Estados Unidos? Nós somos animais. Os seres humanos são animais. E a democracia é o melhor sistema porque nos protege dessa animalidade. É o sistema que melhor nos protege de nós próprios. Só isso.
tinha também... Sim. Então, a minha questão tinha a ver com aquilo que ambos disseram sobre acrescentar mais signos a um mar de signos, para que dar mais informação a uma sociedade sobrelotada de informação. E eu queria refletir sobre isto e pedir a vossa opinião sobre isto. Será que quando estamos num ato criativo, estamos numa atitude altruísta de partilha, de acrescentar informação, por pensarmos que aquilo que temos para dizer pode interessar a alguém, ou, por outro lado, e pegando nas palavras de Luís Osório, para escrever eu tenho de ter vivido em algum momento da minha vida um grande abismo, ou será que aquilo que eu quero é aliviar o peso desse abismo, dividindo com os leitores? Será que não é mais um ato de egoísmo da minha parte, de me esvaziar desse abismo, fazendo com que a minha palavra se divida por quem a vai ler? Ou será que eu estou realmente a ser generosa em partilhar os meus pensamentos com os outros? Era esta a minha questão. Olha, todas essas coisas, porque isso depende de quem, não é? Mas, em geral, quando você escreve, você está escutando. Existe um ato de escuta também na escritura. Se escutando e escutando o mundo e escutando coisas que você ainda não consegue decifrar. E, geralmente, quando a gente escreve, é quase que uma necessidade. Não sei se acontece com todos vocês, mas é um impulso. Por isso, às vezes, a gente passa um monte de tempo sem escrever e tal. E talvez não haja uma... Bom, quando você escreve informação mesmo, eu acho que o que te move é a necessidade de informar, de dar informação, de trabalhar nesse meio, né, de acrescentar conhecimento. Mas quando a gente escreve pensamento, acho que é mais isso, acho que é mais estar imerso numa escuta. É um pouco de egoísmo, porque a gente também está tentando se escutar, porque, obviamente, nós também estamos loucos, e também escutar um pouco dessa loucura do mundo. E existe também a questão de formar uma conexão com outros loucos. A questão, porque sempre a gente está escrevendo para a gente mesmo, mas esse a gente mesmo é também os outros. Vai ser alguém, é alguém que vai vir a ser. Esse leitor imaginário aí, esse alguém que vai aparecer. Eu acho que sim, que escrever forma a comunidade. Na medida em que alguém leu e formou aí de alguma maneira uma comunidade com aquele texto. Agora, que a gente tenha não sei, os colegas ou vocês aí também muitos escrevem, a princípio alguma coisa, no meu caso, é mesmo um meio de conhecer e conhecer-se, de indagar e até de conectar com outros possíveis. Não tenho tanto essa ideia de egoísmo ou de dar informações, né? Às vezes, geralmente eu minto, eu dou informações falsas nos meus livros o tempo todo. Até informações científicas ou até informações históricas eu falsifico, né? Então, nesse caso, eu acho que tudo isso pode ser, mas também cada um acho que teria uma resposta diferente e ainda assim não responderia nem para nós mesmos. Sim, e possivelmente até uma resposta diferente daqui a uns tempos. Sem dúvida, sim, amanhã é diferente. Sim. Não sei se o Alexandre também queria participar nestas questões. Ainda temos depois tempo para mais uma pessoa. Eu concordo com a Maria. No meu processo, eu não escrevo ficção, né? Eu escrevo não ficção. Espero que eu escreva não ficção, né? Para mim, eu dividiria em dois momentos. O primeiro é de organizar o meu próprio pensamento, que eu acho que o ato da escrita, né, ele depura e você tem certeza de que você pensa realmente aquilo depois que você escreve, né, e lê, né? E o segundo momento, eu concordo com o que a Maria falou, e até lembro de uma expressão do Hegel, e hoje em dia o Alex Honnold ele atualiza o trabalho dele, que seria um sentimento assim, muito primitivo, usando também o conceito que o Luiz coloca do animal, o homem, né? Nós somos sapiens, um sentimento universal que todos nós temos de reconhecimento, mas esse reconhecimento não é necessariamente se celebrizar, e sim nisso que a Maria colocou do encontro com o alter, com o outro, né? Saber que tem outras pessoas, como você vai ler o meu livro. Aí um dos dois falou também, né, que todo livro é
um tango, você comentou, né? Entre, óbvio que o leitor pode não ler o mesmo livro que você escreveu, porque você também é um eu leitor, né? Então, eu também não trabalho com essa ideia do altruísmo e do egoísmo, até porque, assim, os meus livros, por exemplo, como não são ficção, eu já fui xingado, já fui ameaçado, então não seria muito altruísmo em relação a isso, né? Eu até ia mais longe. O Luís Osório disse há pouco que se existirem 20 mil exemplares, existem 20 mil livros. Eu ia mais longe. Existem tantos livros quanto as leituras, porque 20 mil exemplares podem dar em 40 mil leituras. E seja a mesma pessoa, seja, enfim. Não, quando nós lemos um livro 10 anos depois, a leitura é necessariamente diferente sempre. Bem, depois de ter apimentado aqui o debate, ter colocado aqui eu peço desculpa, não me bata no fim. Não consigo ouvir. Não fique triste comigo, não fique chateado comigo. Não. Isto é que era uma chatice eu vir aqui e logo provocar uma confusão dos diabos. Isto é que era uma coisa. Seria sempre falado, o que era ótimo. Nesta sociedade, seria uma coisa que entrava sempre. Acredito que no fim teremos a oportunidade de esclarecer estas medidas. Não. Um belo almoço. Olha, é só isso. Eu acho que é um misto de várias coisas. Há uma necessidade de escrita, de escrever. E aí é como há muitas coisas na vida que nos acontecem e nós não conseguimos explicar porque simplesmente acontecem. Não é? Porque o que é que nos faz, o que é que me faz estar a passar infindáveis horas em frente ao computador a escrever quando aparentemente havia coisas que eu poderia fazer em vez disso? Há uma primeira que é uma necessidade, mas depois há uma série de conceitos que se confundem e que me deixam muito pouco confortável e que eu acho que deixam muita gente muito pouco confortável. Porquê? Porquê é que verdadeiramente se escreve? Para deixar uma marca? Não é? Uma marca que perdura para além da nossa morte, por uma questão de ego, de vaidade, de ser reconhecido, de ser amado, de ser gostado. Tudo coisas comezinhas e que não deveriam existir em quem verdadeiramente escreve. Há objetivos muito maiores do que esses. Nós não somos nada. Não é? Mas somos tudo. Não é? A vida esgota-se no momento em que eu morrer, para mim. E esta necessidade de ser preservado é uma coisa que me preocupa muito. Será que é por isso? Será que é por isso? Ou como algumas vezes, não muitas, é verdade. Mas, quer dizer, quando escrevo no Facebook uma coisa que às tantas passou a ser uma coisa nacional, quase, uma coisa chamada Postal do Dia, passou a ser nacional, depois está na TSE. Claro que o objetivo principal é ter textos que cheguem ao maior número de pessoas possível. E, portanto, eu não escrevo todos os dias aquilo que quero escrever. Escrevo de acordo com uma proposta de chegar ao maior número de pessoas possível. E aí a fronteira é muito tenue, porque em alguns momentos, isto é um bocadinho, eu contava isso ontem também de uma outra maneira, é um bocadinho como nós estamos chateados ou porque discutimos em casa ou porque estamos abatidos e de repente toda a gente, eu transformei numa máquina de fazer filhos, tenho 6 filhos, tenho 4 mais 2, mas 2 pequeninos, como tu, estou farto deles, estou chateado, estou farto de tudo e de repente a casa fica calma, só estou eu e a minha tristeza, a minha coisa, eu vou comer um pacote de batatas fritas inteiro e fico logo muito pior, o pior que há no frigorífico, aliás nota-se, não é? Portanto, e fica tudo bem, na escrita é a mesma coisa. Há momentos em que por um motivo qualquer, quando estou em descompensação, às vezes escrevo textos para ser gostado, para ter likes, para ter milhares de likes. E chego e digo, que bom, que bom. E depois é exatamente como a batata frita. Engorda, neste caso, o ego. Mas nesse tanto a batata frita, a gordura fica e o ego esvazia logo muito rapidamente porque não tem importância nenhuma. Talvez já vai tarde, não é? Portanto, eu ainda ia abrir uma questão, mas entretanto o painel quis participar nas respostas e eu vou só encerrar. Lembrando que estivemos hoje na companhia de Maria Alzira Drummond, Alexandre Bosse, Luís Osório, todos com obra publicada, e convido-vos a procurar e a ler e a partilhar. E
desde da ficção à não ficção, ao pensamento, ao jornalismo, à biografia. Biografia não tanto, mas... Biografia? Biografia de Jardim Gonçalves. Exato, exato. Portanto, enfim, as notas biográficas que eu ia ler no início tinham algumas sugestões de leitura, mas foi feito, seria agora redundante fazer essa... Mas online não é difícil, os autores estão aqui no final, procurem-nos e se tiverem autógrafos, de certeza que há disponibilidade para conversar um bocadinho. Da minha parte, agradeço-vos bastante a atenção e a presença. Hoje a sala está cheia, é sinal que aquilo que eu disse no interior fará algum sentido. Se calhar quem não é de cá poderá pensar que agora eu também fui para Évora. Vamos agora a uma aldeia onde é que isso fica e nem sequer é sede de conselho e depois será que há público? Não, há bibliotecas e onde há bibliotecas há leitores. E agradeço-vos bastante, agradeço à Arte Via por insistir nesta militância pela literatura, agradeço ao município de Arganil também o convite. Da minha parte foi um gosto, obrigado a vocês todos pelo fair play. Como é que ela se chama? Petra, também agradeço à Petra por ter sido muito bem. E obrigado a todos. Então, eu pedia que todos tivessem mais um bocadinho de paciência. Ainda vamos ter um momento musical para aligeirar um bocadinho toda esta matéria que levamos para casa como